Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, chegue aos nossos corações através de Cristo e continue nos orientando, nos mostrando a luz do Evangelho que transforma e que nos prepara para o reino de Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Antes, vamos aqui rapidamente recapitular o que nós estudamos ontem, na terça-feira, quando nós lemos Isaías 42, versículo 13 e 14, lá, quando o Senhor disse que estava se preparando para uma guerra e vai sair para lutar, pronto para lutar, né? Como um soldado valente, né? Com toda a sua força, com toda a disposição de um soldado disposto e valente, e sai gritando, né? Vai soltar o seu grito de batalha, e com o seu poder, né? Ele vai derrotar os seus inimigos, né? E ele diz lá que por muito tempo ele ficou calado, não disse nada, né? Não respondia às afrontas dos inimigos, mas chegou o momento de ele gritar, mas vai gritar tão alto como, né, tão intenso o seu grito, que é como uma mulher em dores de parto, como ele diz aqui no texto, né? Foi o que nós vimos ontem, mostrando que o Senhor sai para uma guerra. E esse contexto de que o Senhor sai para guerrear, esse contexto não se aplica aos santos, mas aos inimigos dos santos, não ao povo que busca, né, viver a fé, viver debaixo da graça, da obediência a Deus. Não, está falando aqui uma disposição de Deus contra o mal, contra o inimigo, contra os inimigos do povo de Deus também, claro. E na segunda pergunta de ontem, no versículo 15 ao 17, a gente vê quando o Senhor declara que ele ia destruir, né, falando de uma maneira simbólica, né, os morros, as montanhas, ele ia fazer secar os bosques, né, com as suas plantas, as suas árvores, iria fazer também com que os rios secassem e virassem desertos, né, os poços, né, ficassem secos também, e ele disse que depois disso ele ia guiar os cegos por um caminho que os cegos nunca tinham caminhado, né? Ele iria fazer da escuridão dos olhos dos cegos como uma luz, né? E ele iria aplanar esse caminho dos cegos para que eles pudessem agora, vendo, né, na claridade da sua luz, caminhar num caminho plano. Ele deixa bem claro que todas essas promessas ele cumpriria sem falta. Mas ele conclui dizendo o que ele disse no começo, né? Que os inimigos seriam derrotados e humilhados, aqueles inimigos que estavam confiando em ídolos, fazendo imagens, né? E ele deixou bem claro aqui que essas pessoas que haviam escolhido essas imagens como os seus deuses, né? E declaravam isso aí para todo mundo ouvir. Portanto, nós temos aqui, meus amados, claramente, ontem, né, nós vimos que Deus começa falando que vai guerrear contra esses inimigos. Quem eram os inimigos? Aqueles que estavam envolvidos com a idolatria, que se transformaram em inimigos de Deus, de seu povo. E, por último, ele promete, nesta guerra, retirar os cegos que querem se converter. Ele vai apresentar uma luz. E os cegos que querem andar por um caminho novo de vida, ele iria dar a sua graça, iria fazer isso com essas pessoas. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a sétima pergunta da lição, diz assim: por que Israel é chamado de cego e surdo? O que o Senhor quer dizer com isso? Isaías 42, versículo 18 a 20, diz assim: o Senhor diz, escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada.
Meus amados, eu confesso para vocês que eu fiquei chocado quando eu li esse texto, né? Nessa versão, nessa linguagem tão clara. Olha, quando nós lemos um verso com essa clareza, e aí o povo evangélico do tempo presente, o povo, alguns usando uma linguagem de uma gíria, né? Uma moda do tempo presente, né? O povo do mimimi, né? O evangélico de hoje, que é um povo melindroso, um povo que você tem que falar com ele com todo cuidado, né? Se você tiver com ódio de uma pessoa, você vai dizer assim, que não é para ter ódio de ninguém, estou só dando um exemplo. Se você tiver com ódio de uma pessoa, você tem que dizer assim, meu amor, você fez uma coisinha erradinha contra mim. É mais ou menos assim. E aí esse povo não está preparado para ouvir as repreensões duras do Senhor. Por quê? Porque nós vivemos num tempo de tanta cegueira, mas nós estamos na era da informação. Pois é, o diabo usou informações inúteis, fake news que tem aí para cada 1000 mensagens, uma é verdade, 999 é mentira, inclusive dentro do evangelicalismo, né? É muito difícil você encontrar uma mensagem 100% verdadeira. Sempre tem uma coisinha que o ser humano coloca dele ali naquela mensagem. Infelizmente, é o que nós vemos hoje. Então, esta igreja de hoje, ela não está preparada para ouvir uma repreensão duríssima como essa. Veja que Deus não está falando com mundanos. Deus aqui não está falando com pessoas que nunca leram a Bíblia, com pessoas, ele está falando com gente que está todo dia fazendo culto matinal, pessoas que todo dia fazem o culto de familiar, hora para almoçar, para jantar, é o povo que lê a Bíblia todo dia em casa, é o povo que está na igreja todos os dias de culto. Ele está falando com o povo de Israel, ele está falando com o meu servo, o meu mensageiro. Ele está falando com um povo religioso que vive 24 horas nos pés deles com práticas religiosas. Ele está dizendo, vocês não estão escutando o que eu estou falando. Vocês não estão enxergando o que eu estou fazendo. Olha só, que coisa, né? Mas é uma verdade, assim, é uma verdade estrondosa, desesperadora, quando a gente olha para Deus falando isso. Eu sempre digo isso na igreja, para alguns irmãos da igreja, né? Por que a gente não abre a boca e expressa, né, a grandeza do que Deus tem feito por nós, a obra que tem feito? Mas é um povo tão cego que sobra a boca para reclamar. Não consegue enxergar o trabalho que está sendo feito, não consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo, não tem bondade para falar das coisas com grandeza, abrir a boca e testemunhar com grandeza, com clareza, porque não enxerga. Né? Não consegue enxergar. Porque nem consegue ouvir a palavra de Deus, nem entender, porque não ouve, também não consegue transmitir. Meu Deus, que texto duro, mas que realidade, que verdade transparente. Eu fiquei envergonhado comigo mesmo ao ler esse texto aqui, porque é uma pancada muito grande, mas verdadeira. Eu fiquei feliz também ao mesmo tempo. Fiquei envergonhado comigo mesmo, mas fiquei feliz porque Deus tem a coragem de dizer para mim o que eu sou. Eu estou feliz porque ele teve a coragem. Pior é que se eu fosse um cego e um mudo, né? Um cego e um surdo, e ele nunca tivesse me alertado. Melhor que ele me alerte. Oh, meus amados, como nós precisamos aprender com o Senhor, né? Por que nós não abrimos os nossos olhos? Por que nós não abrimos os nossos ouvidos para realmente entender o que Deus quer fazer por nós? A gente abre a boca e prega com força que Deus é um Deus de milagre, que é um Deus de poder, que é um Deus que livra, que é um Deus que cuida, mas na primeira prova quer desistir de tudo, né? Ou seja, não enxerga de fato e de verdade. Não escutou direito o que a palavra disse. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8ª, que diz assim:
que desejava o Senhor para Israel? O que aconteceu com o seu povo então? O versículo agora é o capítulo 42, do versículo 21 ao 23, que diz assim: O Senhor, o Deus que salva o seu povo, o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados. Foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Se um de vocês dessem atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. Que texto, que é poesia pura. O Senhor está falando uma linguagem aqui, usando até com um certo tom, uma certa pitadazinha muito pequena de ironia lá no final, porque era um povo que achava que enxergava, era um povo que achava que era inteligente, entendia as coisas direitinho, e o Senhor está usando justamente essa linguagem aqui para despertar a humildade num povo que achava que era o dono da verdade. Será que hoje nós somos assim? Prepotentes, achamos que somos donos da verdade, porque lemos a Bíblia e entendemos uma pequena frase ou um único verso da Bíblia, né? E a gente acha que é dono da verdade a partir dali, porque a gente acha que entendeu, não é? Parece-me que isso era uma realidade antigamente e hoje se tornou uma realidade ainda maior. Então, o Senhor que salva o seu povo, né? Ele aqueles, né, que eles conhecem e respeitam, por isso quis que o seu povo conhecesse e respeitasse a sua lei. O povo de hoje está dizendo que Deus odeia a sua lei. Ele colocou uma lei lá, mas essa lei já passou, não precisa mais não, né? Como se Deus mudasse. Como se Deus mudasse. Deus não muda, sua estrutura, o legislador do universo, quando ele deu uma lei, ele não deu uma lei transitória. Até as leis que eles chamam lei de Moisés, que eram leis ligadas a ideias proféticas, como o cordeiro. Tem que matar, a lei tem que matar um cordeiro todo dia de 9 da manhã e 3 da tarde. Um exemplo. Esta lei, ela é transitória porque ela cumpre o seu papel até chegar a Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Era uma lei que tinha prazo de validade e ela cumpre o seu papel. Esta lei, chamada Lei de Moisés, a lei da circuncisão, tinha um papel temporário também. Por quê? Porque era cortar na própria carne e ela se cumpre em Cristo. Cristo, o Filho de Deus, como se Deus estivesse cortando na própria carne o prazer de seu Filho, dando ele em sacrifício pela humanidade. Tinha uma tipologia que apontava lá na frente. Agora tem gente dizendo que todas as leis passaram, que não entendeu, leis que não têm o papel tipológico, leis que não têm o papel de cumprimento profético. Tem gente dizendo isso. E o texto está dizendo aqui que Deus queria, que sempre quis que o seu povo, o verdadeiro povo de Israel, o Israel espiritual, respeitasse e observasse a sua lei. Mas o cristão de hoje, achando que enxerga, achando que escuta e entendeu, diz que passou tudo isso aí, não é? Olha só que loucura, né? E aí está dizendo que eles foram assaltados e roubados. Por quê? Não, eles foram assaltados e roubados por quê? Porque não obedeceram a lei. Assaltado e roubado por quem? Pelo pecado. Eles foram colocados em que prisão? A prisão do pecado, aonde a carne reina, que é o que o texto está dizendo aqui, ó. Né? Quem são os inimigos que colocaram ele como prisioneiro? É só Satanás e os seus anjos, os demônios? Não. Aqui está falando também de pecado relacionado aos prazeres da carne. O homem se escravizou com as suas escolhas, né? O seu pecado, né? Entrando por um caminho de prazeres mundanos e cedendo a todo tipo de cobiça. E se fizeram prisioneiro. Aí entra a parte aqui irônica, que é a coisa mais bela que tem aqui. Aqui eu fiquei arrepiado, aqui a carne se arrepiou, né? Mas porque o Espírito tocou aqui, né? No meu espírito. O Espírito de Deus testificou com o meu espírito. Porque ele diz aqui assim, ó. Eu acho lindo isso aqui. Se um de vocês, apenas um de vocês, desse atenção à minha palavra. Paulo disse que não há um justo sequer, né? Está lá em Romanos.
E aqui, quando Deus diz isso aqui, é porque está apontando para o Messias. Porque, graças a Deus, que um ser humano deu ouvido. O nome dele é Jesus Cristo. Ah, se um de vocês desse atenção ao que eu estou dizendo. Jesus deu. Deu tanta atenção que Jesus não falava nada dele. Ele repetia na íntegra tudo o que o Espírito de Deus falava à sua mente. Olha que coisa linda, né? Ele diz aqui, olha, se vocês fizessem isso que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado o que eu estou falando, aí Cristo falou lá em João 5, versículo 30. Sabe por que eu julgo e o meu juízo é justo? Porque eu só julgo segundo o que eu escuto do meu Pai. Que coisa linda, que coisa linda. Oh, louvado seja Deus por Jesus Cristo. Porque alguém escutou a sua palavra, alguém entendeu a sua palavra, isso foi tão poderoso na vida dele que ele viveu sem pecar. Não foi encontrado pecado nele, porque ele, ao enxergar, ao ouvir a palavra de Deus, ele entendeu e começou a enxergar as coisas. Jesus nem era mudo, nem era surdo e nem era cego. Por isso que ele falava, também não era mudo. Falava a verdade e vivia a verdade. Ele falava a verdade com a boca e com as suas atitudes. Ah, se houvesse um homem, e ele ouve, a graça de Deus, e ele existiu, ele veio e viveu, não só ouvindo e enxergando, né, e entendendo as coisas de Deus, mas ele praticou essa verdade, mostrando que é possível que todos nós hoje, né, no poder de Deus, na influência do Santo Espírito de Cristo Jesus, a gente também enxergue, entenda depois de ouvir a palavra de Deus. Qual é a prova de que eu ouvi, entendi e agora eu estou enxergando? Quando eu coloco em prática a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, abra a nossa mente e faça conosco da mesma forma que ele fez com Cristo.